Queridos, semana passada nós começamos uma série de sermões que serão apresentados todo domingo à noite sobre o sermão escatológico de Jesus, que é esse sermão que está presente nos capítulos 24 e 25 de Mateus. Esse sermão fala dos últimos tempos e de tudo aquilo que acontecerá antes da volta de Jesus. Semana passada, nós começamos a adentrar o capítulo 24, quando Jesus estava saindo do templo e ele vê os seus discípulos ficarem maravilhados com a beleza, com a suntuosidade do templo de Jerusalém. Eu até mostrei para vocês uma foto de uma maquete que existe lá em Israel, mostrando como esse templo ele realmente era uma maravilha arquitetônica, e como esse templo era considerado o orgulho do povo judeu. Semana passada nós vimos isso. E os discípulos, talvez preocupados com algumas profecias que Jesus havia proferido nos capítulos anteriores ao capítulo 24, eles queriam saber como é que um templo daqueles, uma construção tão bela, que ainda estava sendo reformado, ele já estava em reforma há 46 anos, e muito provavelmente continuaria em reforma por muitos anos. Eles queriam saber o que Jesus achava daquela construção, daquelas pedras polidas, encaixadas, todos aqueles edifícios, alpendres, pórticos. E Jesus, saindo com os discípulos de mais uma pregação pública, seria a última pregação pública de Jesus. Dali a uma semana ele seria morto, crucificado. Ele estava indo para Betânia com os seus discípulos para pernoitar em Betânia. Ele olha para toda aquela suntuosidade e ele profere a primeira profecia do fim dos tempos. Ele diz que não ficaria ali pedra sobre pedra que não fosse derrubada. E isso se cumpriu literalmente no ano 70, quando as tropas do general Tito invadiram Jerusalém, mataram mais de 1 milhão de judeus e levaram quase 100 mil judeus escravos para Roma. A maioria deles seriam transformadas em gladiadores que lutariam nos circos romanos. Então, essa profecia de Jesus, especificamente nos versículos 1 e 2, ela se cumpriu no ano 70, literalmente. Então, os discípulos, intrigados com essa profecia, no versículo 3, eles se aproximam de Jesus e perguntam quando aconteceriam essas coisas e que sinais haveria da vinda de Jesus. E Jesus, então, vai responder para eles, no versículo de número 4, a partir do versículo de número 4, Jesus vai dizer o seguinte, está aqui, versículos 4 e 5. Jesus vai dizer o seguinte: e Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. A segunda profecia de Jesus do fim dos tempos diz respeito a algo que aconteceu durante toda a história até agora, e continua acontecendo nos nossos dias, que é o surgimento de falsos cristos e falsos profetas. Bem logo nos dias ali próximos a essa profecia, no ano 132 depois de Cristo, apareceu, eu vou apresentar para você alguns nomes aqui, apareceu esse personagem chamado Simão Bar Coqueba. Ele era um judeu e ele foi tratado como Messias de Israel. Ele recebeu o nome de Simão Bar Coquebas, que significa filho da estrela. Ele foi tratado como Messias. Esse é o Messias que nós estamos esperando. Ele conseguiu promover uma revolta judaica contra Roma, e no ano 135, ele foi massacrado juntamente com todos aqueles que aderiram ao seu movimento. Ao longo da história, tem aparecido alguns personagens aqui e ali que têm chamado a atenção da mídia. Homens que têm
trazido para si mesmo, homens que têm chamado para si mesmos a responsabilidade de se apresentarem como o Messias, como aquele que veio trazer a restauração de todas as coisas. A maioria dos falsos profetas, eles têm dentro do seu coração esse sentimento de que receberam uma missão de Deus de restaurar alguma coisa. E eu vou apresentar para você aqui agora alguns nomes, talvez alguns que você já conhece, de pessoas que se auto-intitulam Messias. Alguns, inclusive, adotaram o nome de Jesus Cristo, e o que mais me impressiona, sabe o que é que mais me impressiona? É que eles conseguiram adeptos, conseguiram seguidores. Pessoas que acreditam piamente que eles são aquilo que eles dizem ser. Por exemplo, recentemente agora surgiu esse homem, Reverendo Moon. Esse homem, ele se auto-intitulava o Messias. Ele foi o líder de uma grande igreja espalhada por toda a face da terra, chamada de Igreja da Unificação. Esse homem morreu em 2012, mas ele deixou um legado. As igrejas do Reverendo Moon estão espalhadas por toda a face da terra, e o seu povo acreditava piamente que ele era o Messias enviado por Deus para iniciar uma nova era na história da humanidade. Ele morreu, e simplesmente o que ficou foram histórias do Reverendo Moon. Também nós temos esse personagem, um porto-riquenho chamado José Luiz de Jesus Miranda. Ele se auto-intitulava Jesus Cristo Homem. Ele trouxe para si o título de Jesus Cristo Homem. E ele foi líder de uma igreja chamada Crescendo en Gracia. Esse homem, ele fez algumas profecias para o dia 30 de junho de 2012. Ele disse que ele seria glorificado nesse dia, o corpo dele seria glorificado. Ele disse que 2/3 da população mundial morreria nesse dia, o Vaticano seria incendiado. Ele morreu e nenhuma profecia dele se cumpriu. E quando nós vamos para a palavra de Deus deixa claro que todo aquele profeta que profetiza alguma coisa que não se cumpriu, é tratado como um falso profeta. Infelizmente, nós temos tido esses personagens ao longo da história. Nós temos esse homem chamado Sergei Torop. Sergei Torop é russo, e ele hoje é líder de uma igreja que ele denominou Igreja do Último Testamento. Ele tem 5.000 seguidores na Rússia. E ele trouxe para si o título de Vissarion, professor. Ele afirma categoricamente que ele é a reencarnação de Jesus Cristo, que ele é o Filho de Deus, e ele tem adeptos, ele tem seguidores, pessoas que o defendem nas redes sociais, pessoas que divulgam a sua mensagem. Esse homem está atualmente ampliando o seu ministério e está chegando a várias partes do mundo. E ele afirma: eu sou o Filho de Deus na terra, eu voltei, eu estou reencarnado, eu sou o Messias de Deus. Esse russo aqui, Sergei Torop. Nós temos também esse homem chamado Alan Miller. Alan Miller é australiano. E ele, depois que separou de sua ex-esposa, ele disse que começou a ter lembranças de suas memórias de 2.000 anos atrás, e ele descobriu uma coisa, ele descobriu que ele é Jesus Cristo. Eu sou Jesus, eu sou o Filho de Deus. E aí ele se casou de novo, e a esposa dele disse assim: e eu sou Maria Madalena. E ela diz que é Maria Madalena, e que ela vive com Jesus, e eles estão divulgando a mensagem deles. Aí, certa vez alguém chegou perto dele e falou assim: tá bom, você é Jesus Cristo, então nós queremos que você repita os milagres que você realizou no ano 33, quando você esteve aqui na terra pela primeira vez. Eu quero que você reproduza aqueles milagres. Aí ele disse assim para a pessoa que estava entrevistando ele: nenhum daqueles milagres que estão registrados na Bíblia foram obra minha, aquilo tudo é mentira, eu não fiz nada daquilo. Ele falou isso.
Você acha que eu transformei água em vinho? De maneira nenhuma, eu nunca fiz isso. Escreveram isso para dar para mim um status de Messias, porque eu precisava disso. Mas eu nunca fiz milagres. Eu nunca fiz milagres. Ele tem uma frase, ele disse o seguinte: comecei o processo de aproximação a Deus da mesma forma que fizemos no primeiro século. Sei que sou Jesus e tenho memórias de toda essa vida. Esse homem se diz ser Jesus Cristo encarnado, Jesus Cristo presente entre nós. Tem um outro personagem aqui mais perto da gente, Álvaro Tais, conhecido como Henri Cristo. Não sei se alguém aqui já ouviu aí nos programas televisivos, e ele afirma mesmo: eu sou Jesus, eu sou o Filho do Pai. E ele disse que teve uma experiência mística lá no Chile, e que um dia um repórter mexicano chamou ele de Henri Cristo, e ele disse: essa é a confirmação de que eu sou Jesus Cristo. E ele tem uma igreja chamada SOST, ele é líder de uma igreja chamada SOST, Suprema Ordem Universal da Santíssima Trindade. E ele tem seguidores, pessoas que acreditam nele. Então, observe que Jesus disse: vão aparecer falsos cristos. Eu poderia ficar aqui a noite toda citando para você nomes e mais nomes de personagens que se autodeclaram ser o Cristo, que se autodeclaram ser o Messias escolhido de Deus, aquele que veio com a missão de restaurar todas as coisas. Sempre houve esses personagens, e Jesus disse: isso vai acontecer. Por isso nós temos que ficar atentos. E uma coisa que eu quero que você preste bastante atenção no que eu vou dizer agora. Sabe como é que eles conseguem adeptos? Pasme, eles também, não todos eles, mas muitos deles realizaram sinais e prodígios. Sinais e prodígios. Realizaram alguns milagres para convencer os seus adeptos de que eles eram aquilo que eles mostraram ser. Por isso que nós temos que ter muito cuidado com essa propaganda toda que se faz aí de milagres e prodígios. Sabe por quê? Olha o que Jesus vai dizer aqui mais à frente, no capítulo 4 de Mateus. Ele vai dizer uma coisa para nós. Veja só, lá a partir do versículo 24, de 24 a 26. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, irmãos, preste atenção nisso, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. Portanto, se vos disserem: eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Por quê? Porque eles também têm limitado poder de realizar prodígios e sinais para enganar as pessoas. Eu quero te lembrar de uma coisa que aconteceu lá em Lucas capítulo 10. O que nós temos ali em Lucas capítulo 10? Jesus pega os seus discípulos e os envia de 2 a 2 para pregarem a palavra de Deus. Certo? E ele dá a esses discípulos o poder e a autoridade para realizarem o quê? Milagres. E eles vão. E eles voltam regozijando. E uma das maiores alegrias deles era dizer o seguinte: mestre, até os espíritos imundos se nos submetem. E aí Jesus diz assim: eu vi Satanás cair do céu como um raio. Agora eu quero que você preste atenção numa coisa, um detalhe que nós não podemos menosprezar. Quem é que estava no meio desses discípulos? Judas Iscariotes. E olha o que Jesus vai dizer de Judas, lá no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 60. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12, contudo, um de vós é o diabo. Então me ajude agora, pastor, quer dizer então que Judas foi com os discípulos e também realizou milagres? Sim.
Lembra dos magos lá no Egito, quando Moisés chegou e começou a realizar alguns prodígios? O que os magos fizeram inicialmente? Imitaram os milagres. Não se engane com Satanás. Ele pode realizar sinais e prodígios para enganar você, meu irmão, para convencer você da mensagem dele, e é isso que está acontecendo hoje no meio da cristandade. Pastor, então o senhor está querendo dizer que Deus não realiza milagres? Claro que não, não é isso que eu estou dizendo. Eu creio que o nosso Deus, ele foi, é e continuará sendo o Deus do impossível. E se ele quiser curar alguém de câncer, ele vai curar. Se ele quiser fazer um paralítico andar, ele vai fazer. Se ele quiser fazer um cego enxergar, ele vai fazer, mas isso não é evidência pura de que existe espiritualidade num determinado lugar. Não se deixe levar por isso. O ponto principal, o ponto mais importante de uma igreja de Cristo, não é realizar sinais e prodígios, mas é falar do Evangelho de Jesus. Sinais e prodígios são coisas que acontecem se Deus quiser. E eu posso dizer uma coisa para você, meu querido, tem acontecido muitos milagres em nosso meio, muitos milagres. Nós temos sido testemunhas de que Deus tem agido de maneira sobrenatural no nosso meio. Mas eu digo para você com todas as letras, não existe milagre maior do que um pecador que estava na lama do pecado, estava impregnado pela lama do pecado, ter encontrado a graça de Deus e se transformar numa pessoa de respeito, numa pessoa de bem, numa pessoa que caminha com a cabeça erguida. Não há milagre maior do que esse. Esse é o grande milagre que Cristo faz na nossa vida. É aquela pessoa que estava perdida, estava enlameada, estava desenganada pela sociedade. De repente, ela agora é uma pessoa de respeito, uma pessoa que os outros observam e dizem: o que aconteceu com esse rapaz, o que aconteceu com essa pessoa? É o milagre da conversão. Então não pense que eu estou aqui dizendo que Deus não possa realizar milagres, mas os milagres de Deus, eles acontecem para a glória de Deus, e não é o que você tem visto hoje. As pessoas têm usado, muitos falsos profetas, têm usado os milagres para fazer propaganda de si mesmos, propaganda de uma determinada denominação, e eles começam a usar aquilo para atrair fiéis, e as pessoas muitas vezes vão para as igrejas, não querendo ouvir o Evangelho, não querendo mudar de vida, elas vão para as igrejas porque elas querem receber alguma benesse do Senhor, alguma coisa que garanta a elas uma estadia nesse mundo mais confortável, e eu garanto para você que o diabo sabe fazer isso muito bem. Então, a primeira profecia de Jesus, ele disse aqui, no capítulo 4, versículo 4 a 6, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Eu me entristeço, mas eu digo para você, com todas as letras, existem milhares e milhares e milhares de pessoas que estão sendo enganadas pelos falsos cristos e os falsos profetas de plantão que estão entre nós. Infelizmente isso tem acontecido. Mas Jesus Cristo também, ele vai nos dizer, ali, a partir do versículo 6, veja só, a partir do versículo 6, outra profecia, ele vai dizer, e ouvireis de guerras e de rumores de guerras, olhai e não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Queridos, nos últimos 300 anos, o mundo foi sacudido por mais de 300 guerras, nos últimos 300 anos, só no século 20, as duas grandes guerras do século XX, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, ceifaram a vida de mais de 100 milhões de pessoas. Isso sem falar na Guerra do Vietnã, na Guerra da Coreia, na Guerra do Iraque.
Isso sem falar na guerra contra o terror, no Afeganistão, no Paquistão, na Caxemira, na Líbia, no Irã e tantas outras guerras por aí. Guerras e mais guerras que têm solapado a humanidade. O mundo tem sofrido, apreensivo, com medo de uma nova guerra. Algo que pode acontecer a qualquer momento, porque existem as grandes potências que bastam apertar de um botão para liberar mísseis com ogivas nucleares, muito mais potentes do que as bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki, que, por sinal, foram jogadas durante a Segunda Guerra Mundial, quando o Japão se rendeu aos Estados Unidos. Jesus disse, vai acontecer reino contra reino, nação contra nação, e quando acontece uma guerra, o que é que se destrói numa guerra? Você percebe nos noticiários, destrói-se hospitais, destrói-se laboratórios. Você acha que isso é acidental? Não, isso é proposital. Porque se você destrói hospitais, se você destrói laboratórios, você cessa completamente a produção de vacinas, de antídotos, de anestésicos. Não havendo hospitais, não há atendimento médico. E o que é que surge com isso? Doenças. Então as pessoas morrem por causa das bombas, mas as pessoas também morrem por causa das doenças que não têm tratamento. Destrói-se mercados, destrói-se depósitos de suprimento de alimentos. Não havendo alimentos, há o quê? Fome. E havendo fome, há o quê? Morte. As pessoas morrem de fome, as pessoas morrem por conta das doenças. Meus amados irmãos, as profecias de Jesus estão se cumprindo e os homens não estão se apercebendo disso. Terremotos, queridos, no dia 22 de maio de 1960, o Chile, aqui próximo a nós, o Chile foi sacudido por um terremoto de 9,5 graus na escala Richter, o maior terremoto da história. 2.000 pessoas morreram. Você ouve falar disso o tempo todo, não sei quantos aqui sabem, mas há tremores de terra acontecendo aqui em Minas Gerais. Aconteceu tremores de terra em Montes Claros recentemente, aqui em Pará de Minas. Você sabia disso? Já aconteceu tremor de terra aqui. Um dia eu acordei com um barulho estranho, minha esposa também acordou, lembra disso, meu bem? Acordamos com as janelas tremendo, irmãos. Quantos aqui se lembram desse dia? Lembra disso, irmãos? Tremores de terra, é claro que foi mínimo, não é? Claro que foi algo que durou aí 3 segundos, mas, irmãos, o tempo todo nós estamos ouvindo de terremotos, países que são solapados por terremotos e estão aí sendo vitimados por tragédias como terremotos. Quem não se lembra do tsunami em 2004, na Indonésia? Quem não se lembra disso? Mais de 200.000 pessoas morreram. O que é isso, queridos? Cumprimento de profecia de Jesus. Veja só, ele está dizendo, haverá fomes, haverá pestes, doenças e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Ou seja, tudo isso que aconteceu aqui hoje, até hoje, e ainda está acontecendo, é apenas o início do que vem por aí, querido. Coisas piores estão chegando. Coisas piores vão acontecer. Isso é um prenúncio de que Jesus voltará, para que o homem acorde, para que as pessoas percebam que nós estamos no fim dos tempos, e nós estamos caminhando para a consumação de todas as coisas. Mas Jesus também apresentou uma outra profecia, que está aqui a partir do versículo 9 até o versículo 11. Veja só. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão, surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Meus queridos irmãos, somente nos 3 primeiros séculos da era cristã, nos primeiros 300 anos da era cristã, o Império Romano empreendeu 10 perseguições à igreja. Uma coisa que me chamou a atenção aqui é essa parte aqui que Jesus diz: e sereis, olha só, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Interessante isso, né? Analisa comigo.
Analisa comigo. Um homem simples da Galileia, um filho de um carpinteiro, e ser carpinteiro era uma função nada honrosa, era um trabalhador braçal naqueles tempos, entende? Ele era um filho de um carpinteiro, nasceu num lugar esquecido, que foi Nazaré, viveu em Nazaré, nasceu em Belém, viveu em Nazaré, na Galileia. Era odiado pelos judeus, rejeitado pela nação, mas ele falou uma coisa: vocês vão ser odiados em todas as nações por causa do meu nome. Isso aconteceu literalmente. Pelo simples fato de você dizer, eu sou cristão, você morria. Meus queridos irmãos, não se tem como mensurar o número de mártires que o cristianismo teve, não tem como mensurar. Homens e mulheres que foram mortos das formas mais cruéis possíveis, das formas mais insanas que a mente humana consegue elaborar. Esses homens e mulheres, eles eram levados às arenas, colocados diante das feras, diante de leões famintos, eram comidos vivos, cantando hinos a Deus. Muitos deles foram pregados em cruzes e colocados nos jardins de Nero, incendiados para iluminar os jardins de Nero. Quantos deles eram amarrados em sacos e jogados no oceano para morrerem afogados, jogados de cima de precipícios, arrastados pelas ruas em cavalos, mortos à espada, queimados vivos, simplesmente porque diziam, somos cristãos, e eles eram levados aos tribunais. Jesus aqui vai dizer mais à frente sobre isso. Eles eram levados aos tribunais, e chegando lá, os procônsulos, os governadores diziam, negue a Cristo e eu liberto você. E eles diziam, não, eu não nego a Cristo, mas eu vou matar você, me mate. E eles eram levados às arenas e serviam de espetáculo para as pessoas. Os apóstolos, praticamente todos eles foram martirizados. Diz a história que quando Pedro foi se aproximando do seu martírio, os soldados romanos chegaram perto de Pedro e disseram, você é Simão Pedro? Sim, eu sou. Você foi condenado à morte por crucificação. E ele disse para o seu algoz, eu não sou digno de morrer como meu mestre morreu. E eles pegaram Pedro e o crucificaram de cabeça para baixo. Lembra quando Jesus disse lá no final do Evangelho de João, Pedro, quando tu fores velho, outros te levarão para um lugar que não queres ir e te estenderão as mãos. Jesus disse isso para mostrar com que tipo de morte Pedro glorificaria o nome do Senhor. Amados irmãos, João, o apóstolo, foi lançado dentro de uma caldeira de óleo quente, porque ele não quis negar a Cristo. Diz a história que ele saiu de lá, milagrosamente, não teve uma parte do seu corpo afetada pelo óleo quente, foi exilado na ilha de Patmos, e na ilha de Patmos ele escreve o Apocalipse. Saiu de lá e morreu em Éfeso com aproximadamente 100 anos. Foi o único, ou praticamente o único, que teve uma morte natural, uma morte de velhice. Todos os demais apóstolos deram a vida por causa de Cristo. Nesse exato momento, hoje, 2019, escute, existem irmãos nossos que agora, nesse exato momento, estão sendo perseguidos por causa de sua fé. Nós estamos aqui nesses bancos confortáveis, com esses acolchoamentos, estamos aqui sendo iluminados por essas lâmpadas fluorescentes, temos aqui um telão para nos mostrar todo o texto bíblico, temos um microfone para amplificar a minha voz, daqui a pouco nós teremos uma cantina, você pode também saciar a sua fome. Nós estamos aqui tranquilos, mas existem irmãos nossos agora que estão se reunindo em becos escuros, à luz de velas, estão se reunindo em igrejas clandestinas, estão se reunindo em lugares onde em cada esquina existe um soldado vigiando para que eles não falem mal do governo. Sabia disso, irmãos? Principalmente em países totalitaristas, países comunistas, como é o caso da Coreia do Norte, que é o país que mais persegue cristãos no mundo.
Lá na Coreia do Norte existem os espiões do governo, sabe o que eles fazem? Eles adentram no meio da população e eles aprendem a falar como cristãos. Eles decoram versículos da Bíblia e começam a fazer amizade com as pessoas para descobrir quem é um cristão e entregá-los ao governo para serem torturados, presos e muitas vezes mortos. Olha o que Jesus disse ali: nesse tempo muitos serão escandalizados. Veja só, versículo 10: e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. A profecia se cumprindo. Mais de 200.000 cristãos são mortos ao redor do mundo hoje. Meus amados irmãos, o cristianismo é a religião mais perseguida do mundo, e nós aqui no Brasil, nesse nosso cristianismozinho de domingo, esse cristianismozinho água rala que nós temos vivido, me perdoe, mas é verdade. Eu pergunto para você, deixa eu perguntar para você, quando você veio para a igreja hoje, alguém colocou uma arma na sua cabeça? Alguém ameaçou você de morte porque você disse: vou na primeira igreja batista cultuar o meu Deus? Será que alguém me colocou hoje diante da parede e disse: se você for na igreja à noite, você vai morrer? Que nada! Você veio para cá hoje, você olhou nas esquinas, tem algum soldado aí fora vigiando a igreja? Que nada! Por isso que nós somos relaxados do jeito que somos, nós levamos a nossa fé na brincadeira. Ah, meus irmãos, trouxeram um missionário desses países perseguidos para o Brasil, trouxeram aqui no Brasil para dar palestras nas igrejas. Ele andou em algumas igrejas, deu algumas palestras, aí no final da última palestra, ele disse assim para a igreja: que saudade da minha caverna, que saudade da minha caverna. Vocês aqui não sabem o que é ser cristão. Uma missionária chinesa, esposa de um pastor chinês, disse assim: escute, povo brasileiro, não orem por nós, orem por vocês mesmos, porque nós estamos muito melhores do que vocês, e o povo não acorda, e nós aí nessa letargia mortal, irmãos. Por isso eu pergunto para você, que cristianismo é esse que nós estamos vivendo, que não produz raiva em ninguém? Sabe por que nós não somos perseguidos? Escute, sabe por que nós não somos perseguidos? Sabe por que não tem ninguém nos ameaçando de morte? Porque nós não damos nenhum pouquinho de trabalho para o diabo. Satanás não tem trabalho com a gente, ele não tem problema com a gente. Porque o dia que nós começarmos a dar trabalho para o diabo, você vai ver o que é perseguição. Certa vez perguntaram para John Stott, o grande teólogo anglicano John Stott, que morreu em 2010, perguntaram para ele assim: John Stott, a igreja tem que ser perseguida para ser melhor? Ele disse: não, ela tem que ser melhor para ser perseguida. Eu quero conclamar você a repensarmos por que nós não estamos sendo perseguidos, se isso é uma profecia de Jesus. Quantos estão sendo perseguidos agora? Quantos estão sendo mortos? Pastores sendo mortos, enforcados na Arábia Saudita. Quando você diz lá na Arábia Saudita que você é um cristão, você é expulso, você é privado de receber os benefícios do governo. E se um muçulmano na Arábia Saudita, ele se declara cristão, ele perde os dedos da mão. Primeiro se corta os dedos da mão. Depois pega uma outra mão e corta. Se você não abandonar essa fé, nós vamos cortar todos os seus dedos. E muitos deles dizem: cortem-me em pedacinhos. E cada pedacinho vai continuar louvando a Deus. Isso é coragem. Isso é coragem. O dia que nós formos corajosos assim, você vai ver o que é perseguição de Satanás. Mas nós estamos muito tranquilos. Jesus disse: vocês vão ser atormentados, muitos vão matar vocês, vocês serão odiados de todas as nações, por minha causa. Eu vou encerrar e vou passar para a próxima parte, mas eu quero fazer mais essa pergunta para você, irmãos: por que nós não somos perseguidos? Por que a nossa vida é tão boa? Por que a nossa vida é tão tranquila?
Por que que nós não estamos, irmãos, sendo perseguidos? Sabe por quê? Porque nós precisamos rever o nosso relacionamento com Deus. O nosso cristianismo hoje se baseia em ir na igreja na quarta, domingo de manhã, domingo à noite, entregar um dízimo, cantar um hino e ir embora para casa. Mas ser cristão é muito mais do que isso. O cristianismo que incomoda o diabo não é o cristianismo de dentro da igreja, é o cristianismo que acontece lá fora. É esse cristianismo que incomoda Satanás. Veja só o que Justino Mártir disse: o sangue dos mártires é a semente do evangelho. Na época em que a igreja era perseguida, um cristão morria, 10 se convertiam. De ver a coragem daqueles homens, de ver a coragem daquelas mulheres. Conta-se que quando o homem que foi levar Tiago para ser degolado por Herodes, viu a coragem de Tiago, ele se converteu, só de ver a coragem de Tiago. Quando as pessoas olham para mim hoje, será que elas têm vontade de ser igual a mim? Será que as pessoas, quando olham para nós, elas têm vontade, eu quero ser um imitador seu, eu quero ter a fé que você tem, eu quero crer como você crê? Será que tem acontecido isso? O que está de errado? O que é que tem de errado conosco? Tem alguma coisa errada, irmãos? Mas Jesus, ele fez outra parte da profecia, ele disse, a partir do versículo 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Meus amados irmãos, eu tenho ficado perplexo de ver a insensibilidade, a maldade humana. Semana passada ou retrasada, não sei, nós tomamos conhecimento de uma mulher que simplesmente porque ela não gostava da mãe da menina, por vingar a mãe da menina, ela enforcou uma criança de 5 anos que estava dentro da casa dela brincando com sua filha. Que coisa! Olhe no site, eu falei isso hoje de manhã, olhe nos sites jornalísticos, é difícil um dia sequer, que você não fique sabendo de uma notícia aterradora de alguém que cometeu uma atrocidade contra outro alguém. Sabe o que é isso? Iniquidade aumentando. O que é iniquidade? Iniquidade é violar a lei de Deus, violar os mandamentos de Deus. Isso vai produzindo no homem uma insensibilidade, ele vai se afastando do seu Criador e ele vai sendo capaz de fazer todas as atrocidades possíveis. É uma coisa absurda. No Rio de Janeiro existe algo que eles dizem, que eles chamam de tribunal do tráfico. Eles pegam pessoas e condenam as pessoas e matam as pessoas, é um tribunal próprio, coisas absurdas, e vem e colocam vídeos nas redes sociais. Até onde chega a insensibilidade humana? E isso vai nos afetando, sabia disso? Porque ao invés de nós sermos dominados pelo desejo de que Deus ele trate essas questões, nós começamos a ser dominados por um sentimento de justiça próprios, e nós começamos a odiar as pessoas. Isso nos afeta. É por isso que Jesus diz, o amor de muitos vai esfriar, e tem esfriado, irmãos. O amor tem esfriado, o amor tem acabado. O amor tem atingido a falta de amor tem atingido até a igreja de Jesus. É uma coisa impressionante. Jesus diz, e aquele que perseverar até o fim será salvo. Muitos entendem esse versículo 13 como uma prova de que a salvação é pelas obras. Aquele que perseverar, aquele que ficar firme, esse vai ser salvo. Mas não é isso que o versículo quer dizer. O versículo quer dizer o seguinte, aquele que perseverar até o fim, este é o salvo. Este é aquele que vai morar com Jesus. Sabe por quê? Porque salvo não desiste. Salvo não abandona o barco. Salvo não se deixa levar pela primeira dificuldade. Salvo fica firme. Aquele que perseverar até o fim, esse é o salvo. É isso que nós estamos aprendendo aqui. E Jesus disse que esse evangelho, ele vai ser pregado em todo o mundo. Graças a Deus por isso, isso tem acontecido. Em todas as nações servirá de testemunho, e então virá o fim. Hoje nós temos visto o evangelho avançar. Quando você, meu irmão, contribui para a obra missionária na igreja, e você tira do seu dinheiro, e você
manda para o campo missionário, saiba que você está ajudando essa profecia a se cumprir literalmente, porque os missionários estão por aí espalhados por toda a face da terra, pregando o evangelho do reino, e nós que não temos esse chamado, estamos aqui no Brasil, podemos contribuir, podemos orar por eles, porque nós almejamos que realmente essa profecia se cumpra e que Jesus volte. Então veja só como que essas profecias de Jesus estão se cumprindo. Eu aprendi algumas aplicações aqui. Eu quero extrair desse bloco de 4 a 14 algumas lições para a nossa vida. A primeira delas é essa: não nos deixemos levar pelos falsos profetas que querem popularidade e não a glória de Deus. Os falsos profetas não estão preocupados com a sua salvação. Os falsos profetas não estão preocupados de maneira nenhuma em fazer com que você mude de vida. Você é um pecador? Continue pecador, desde que você fique na igreja e encha os cofres da igreja. É isso que um falso profeta quer. Então não se deixe levar pelos falsos profetas. Eu vou fazer um apelo: não se deixe levar por essas obras espetaculosas que você vê aí. Não, fiquemos com a simplicidade da palavra de Deus. Fiquemos com o evangelho. Talvez aqui na igreja, deixa eu te dizer uma coisa, deixa eu puxar a sardinha para o nosso lado um pouquinho. Talvez aqui na igreja você não vai ver gente cair no chão. Talvez aqui você não vai ver gente jogando muleta para um lado, levantando de cadeira de roda. Talvez você não vai ver isso. Aqui na igreja não tem campanha. Nós aqui não temos esse negócio de prometer para você que se você vier 7 sextas-feiras, você vai receber sua bênção. Eu não quero entrar no mérito da questão, não tem nada disso aqui. Nós não temos nada para te oferecer. Não, se você acha que você vai dar R$100 aqui, Deus vai te multiplicar e vai te dar 1.000. Nós não temos essa crença. Nós acreditamos que quando você entrega, quando você oferta, é porque o Senhor já te abençoou. O Senhor já te deu. Você não vai ver aqui coisas espetaculosas. Nós não temos uma luzinha brilhando lá fora, Primeira Igreja Batista, Primeira Igreja Batista, Primeira Igreja Batista. Não estamos nas mídias, não estamos nas redes sociais dizendo: vem para a igreja que o seu problema vai resolver. Não tem nada disso aqui. Mas eu garanto uma coisa para você. Eu garanto uma coisa para você. Todas as vezes que você vier aqui, que você se sentar nesse banco, seja comigo, seja com outro pastor, foi assim no passado, tem sido assim no presente e continuará sendo no futuro. Você ouvirá a palavra de Deus. E só. E eu garanto para você que se você crê em Jesus Cristo hoje, se você parar de brincar com a sua fé e assumir um compromisso com o Senhor hoje, e você crer nele hoje, eu garanto para você que o maior milagre de todos pode acontecer na sua vida. Eu garanto para você que você pode sair por aquela porta transformado, curado, modificado, porque o Senhor faz isso. Então, cuidado com os falsos profetas. Jesus diz que eles vão enganar muitos, e tem muita gente sendo enganada por falso profeta aí. Falso profeta que não prega a palavra de Deus. Falso profeta que não quer pregar o que você precisa ouvir. Uma característica do falso profeta é que ele sempre vai pregar o que você quer ouvir, para que você fique na igreja dele. Ele nunca vai te espetar com o evangelho, vai te machucar com o evangelho, porque muita gente não quer isso e vai embora, e ele não quer perder você. Cuidado com os falsos profetas. A outra lição que eu aprendi aqui: reforcemos nossa fé, saiamos da superficialidade, os dias maus estão chegando. Vamos aproveitar esse momento que nós temos, essa liberdade que nós temos, e vamos assumir, vamos fortalecer o nosso compromisso com o Senhor, vamos corrigir o que precisa ser corrigido, vamos colocar a nossa vida em dia, vamos colocar a nossa vida em ordem diante de Deus, porque os dias maus vão chegar. Um dia Deus vai passar uma peneira no Brasil, e aí eu quero ver quem é que fica na igreja. Um dia Deus vai colocar a espada na nossa garganta, Ele vai permitir. Um dia nós seremos ameaçados de morte. Os dias maus vão chegar, irmãos. Vamos aproveitar a oportunidade e vamos nos fortalecer no Senhor. A outra lição que eu aprendo aqui: preguemos o evangelho. O fim está próximo. Preguemos o evangelho. Eu louvo a Deus. Hoje eu recebi
uma mensagem de uma irmã que quer iniciar um ministério de evangelismo, a trabalhar com evangelização. Nós já estamos planejando um treinamento para esse ministério, para que nós saiamos e anunciemos que Jesus Cristo é Deus. E eu sonho, irmãos, em pregarmos para todas as pessoas, porque nós precisamos pregar, estamos aqui nesse mundo para isso. Estamos aqui para falar de Cristo, estamos aqui para viver para a glória de Deus. Vamos pregar o Evangelho, pregue no seu trabalho, pregue na sua escola, pregue aonde você tiver oportunidade, mande pela internet, mande um e-mail, mande um zap, use as redes sociais a seu favor, evangelize, fale do amor de Cristo, não perca tempo, vamos pregar, porque quanto mais nós pregarmos e quanto mais esse Evangelho chegar aos rincões da terra, mais próxima estará a volta de Jesus. Eu quero que nós meditemos nisso nessa noite. Eu quero que nós pensemos nisso com carinho. Nós estamos vendo o cumprimento literal dessas profecias. Nós estamos vendo ao longo da história que as profecias estão se cumprindo. Faça uma análise da sua vida, não menospreze as profecias, faça uma análise, como é que está a sua vida. Se Deus trouxe você aqui para ouvir essas mensagens, é porque o Senhor de repente quer corrigir alguma coisa no seu coração. Corrija, assuma um compromisso com Deus, para de ficar nem lá nem cá, para de viver esse cristianismozinho de Alice no País das Maravilhas. Vamos viver um cristianismo autêntico, genuíno, e vamos pedir a Deus que nos dê coragem, e que se tiver que perseguir-nos, que persigam. Se tiverem que colocar armas na nossa cabeça, que coloquem. Se tiverem que nos colocar contra a parede, que nos coloquem, mas vamos levar o nosso Senhor a sério. Vamos orar nesse momento? Ó Senhor, nós te agradecemos. Obrigado pelos alertas. Obrigado pelos alertas que o Senhor tem nos dado. Obrigado pelos avisos que o Senhor tem nos dado. Obrigado porque o Senhor está nos mostrando através de sua palavra que realmente o tempo está próximo. Jesus está voltando. Ó Deus, nos cure. Nos dê coragem, Senhor. Nos dê coragem para defender a nossa fé. Nos ajude a sair dessa letargia na qual estamos. Ajude-nos a viver para Ti. Ajude-nos, Deus, a testemunhar de Jesus. Ajude-nos, Deus, a termos coragem de mostrar que nós não cremos num Deus qualquer, não cremos num Deus imaginário ou que foi inventado, mas cremos no Deus Todo-Poderoso, Senhor. Desperta a Tua igreja. Desperta-nos, ó Deus, para que nós possamos, em nome de Jesus, ser o povo que Tu queres que sejamos. Tenha misericórdia da igreja no Brasil, que anda sendo solapada pelos falsos profetas, que tem pregado mentiras nos púlpitos, ó Deus, e usa aquelas igrejas sérias que o Senhor tem nesse Brasil para mostrar que existe um evangelho genuíno no meio de toda essa bagunça. Mas ajuda-nos também a viver esse evangelho no nosso dia a dia, Senhor, a não termos medo de apresentar Cristo ao mundo. Ó Deus, Tu conheces nossas vidas, Tu sabes do que nós precisamos e nós nos colocamos à Sua disposição para que o Senhor mude o que precisa ser mudado em nós. Mas se tem uma coisa que nós precisamos, Senhor, que o Senhor coloque em nosso coração é coragem. Coragem para tomar as decisões que nós precisamos tomar. Coragem para falar o que precisamos falar, coragem para parar de fingir, para parar de viver dessa forma superficial que temos vivido e vivermos algo sério e autêntico com o Senhor. Ó Deus, nós queremos ter coragem, dá-nos essa coragem. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado por ter falado conosco nesta noite. Obrigado por ter nos mostrado tantas verdades. Continua conosco. Continua abrindo o nosso coração, continue nos rasgando com a Tua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.